Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 8, versículo 12. Por favor, veja se existe alguém próximo a você, sem uma Bíblia, sem um tablet, sem um celular. Hoje são tantas opções e graças a Deus por elas, porque elas nos facilitam a leitura da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos do versículo 8 até o versículo 12. Acabamos de cantar que Deus tem feito milagres. O autor dessa canção tão linda diz que eu não consigo entender o que é que o Senhor vê em mim, mas apesar de mim, o Senhor tem feito milagre na minha vida. E quando nós nos aproximamos do mês de um culto como esse, no mês da família, quando nós temos um tema como esse no mês, e quando nós vamos daqui a algum tempo, daqui a 5 dias, nos reunir por 24 horas em oração pela família, é claro que na nossa mente nós temos expectativas de ações de Deus. Nós não queremos simplesmente que tudo continue como está. Se você pertence ao mesmo grupo ao qual eu faço parte, nós queremos alguma coisa diferente da parte de Deus. Não que eu não esteja agradecido pelo que eu tenho, mas eu preciso de milagres na minha casa. E eu conhecendo alguns de vocês, eu vou olhando e eu vou passando o olho na igreja, eu vou lembrando de alguns milagres que alguns de vocês estão pedindo. Milagres que Deus é poderoso para fazer. Milagres que Herodes queria. Herodes queria ver um milagre. E quando Jesus foi preso e Pilatos soube que Herodes estava na cidade, mandou Jesus para Herodes, e Herodes foi tomado por um sentimento de euforia. Finalmente eu vou ver Jesus. Até então, nunca Herodes tinha encontrado com Cristo. Herodes tinha uma relação com João Batista. Afinal, ele mandou matar João Batista, ele já tinha escutado João Batista, mas Herodes nunca tinha encontrado com Jesus. E naquele dia, que era o dia da condenação, e daqui a pouco da morte de Jesus, Herodes tem a expectativa de ver algum sinal incrível de Jesus. Olha para o texto, Evangelho de Lucas 23, do versículo 8 em diante. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. O que Herodes queria? Ele queria um milagre, ele queria um sinal, ele queria algo incrível. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Herodes pertence ao grupo daqueles que querem ver sinais, daqueles que querem milagres, mas embora eles queiram ver milagres, embora eles queiram ver sinais, e eu não preciso ser profeta para desconfiar que num grupo como o nosso aqui essa noite, pode existir pessoas assim, podem existir pessoas dessa maneira. Eu vim aqui porque eu quero ver o que tem aí. Quem sabe Deus não faz algum sinal? Algumas pessoas lá no íntimo do seu coração, elas meio que desafiam a Deus e dizem: se tu és Deus, então o Senhor mostra um sinal para mim, o Senhor me prova que o Senhor é Deus. E a ideia de Herodes era esse Jesus bem que podia fazer um negócio incrível. Eu estava louco para vê-lo, eu estava doido para ver ele fazer uma coisa especial, mas Herodes fica desapontado porque Jesus não faz nenhum sinal e nenhum milagre. Não aconteceu nenhum sinal. Herodes é um ensinamento de como você não conseguiu um milagre. É ter atitude errada. Irmãos, não basta querer ter um milagre. Não basta desejar um milagre. Irmãos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre atitude. A atitude de Herodes era ruim. A atitude, a disposição do coração de Herodes era ruim. Não havia condição de Deus fazer o milagre, de Jesus fazer alguma coisa, diante daquela atitude péssima, horrenda de Herodes.
E eu não estou preocupado com Herodes. Não é Herodes que está na minha mente. A minha preocupação é com você e comigo. Nós queremos milagres, mas será que a nossa atitude propicia o milagre? Eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, na minha família. Nós vamos orar, querido, mas eu quero falar uma coisa para você. Antes que você pense que basta orar, leia bem forte: orar. Bem forte, de novo, porque ficou muito fraco. Orar e não. Não, eu atrapalhei agora. Perdão, fui eu. Vamos lá. Orar sem mudar a atitude é como acordar. Meu irmão, se você acorda e não levanta da cama, não faz diferença nenhuma. Você está lá prostrado. Você conhece gente que fica assim, deitado? Só funciona acordar depois que você levanta e põe o dia para funcionar. Orar é muito importante. Nós vamos ter 24 horas de oração, jejum pela família. Mas não adianta, meu querido, você vir aqui pedir para Deus mudar a sua família, se a sua atitude não muda. Então nós vamos orar pela família, mas a atitude precisa mudar. A atitude é como o arado que passa na terra e prepara a terra para receber a semente. Arar a terra não faz ela dar fruto, mas prepara. A atitude não faz ter milagre, mas a atitude prepara para que o milagre aconteça. Já pensou se Moisés ficasse olhando lá para cima do monte, para o Horebe, e dissesse assim: nossa, olha lá, tem uma sarça queimando, que legal, vou embora para casa. O que ia acontecer com Moisés? Nada. Ele viu a sarça ardendo, então ele disse: eu irei lá e verei. Ele teve que tomar uma atitude. Amém? Entende isso? Já pensou se Zaqueu dissesse assim: Jesus está passando, legal. Bom, Jesus está passando. Eu não sou muito alto, sou baixinho, então não vai dar para ver, vou embora para casa. O que Zaqueu fez? Subiu na árvore. Jesus disse: Zaqueu, a atitude mostra o que nós queremos, a atitude mostra nosso desejo, a nossa disposição. Querido, você quer um milagre na sua vida? Não tem atitude dentro para dizer amém. Como é que tu quer milagre? Você quer um milagre na sua vida? Então tome uma atitude. Como é que você define atitude? Atitude é uma das palavras mais difíceis de serem conceituadas. É mais fácil ver atitude. Atitude é aquilo ali, meu irmão. Os caras estão muito afim de jogar bola. Aquilo é atitude. São refugiados de guerra, num país que estava cheio de minas escondidas, minas subterrâneas. Ambos pisaram em minas, e as minas estouraram as suas pernas, e eles pararam de jogar futebol, certo? Não. Tem que ter atitude. Eu creio, irmãos, que a atitude não é ainda um milagre. E eu creio que a atitude também não vai fazer Deus fazer um milagre na sua vida, porque Deus é soberano, Ele é poderoso, e Ele age segundo a sua vontade, aleluia. Mas, eu acho que a atitude funciona desse jeito. Eu vou definir a atitude com aquele objeto. O que é aquilo ali? É um imã. Eu acho que a atitude atrai, a atitude chama. Tem gente que tem atitude, e a atitude faz a vida ser diferente. Você quer que a sua casa seja diferente, querido? Quer um milagre? Então tenha atitude. Essa noite eu quero falar sobre esse tema: atitudes que atraem milagres. Olha o imã passando aí. Atitudes que atraem os milagres e salvam os lares. Vamos ler juntos? Eu creio que nós podemos tomar algumas atitudes na nossa casa, antes da gente orar, antes da gente ter essa semana de oração, antes do jejum. Tem algumas atitudes que eu e você precisamos tomar, e essas atitudes vão mudar a nossa vida, vão transformar a nossa comunhão com os nossos queridos, e vão abrir, escancarar as portas da nossa casa para os milagres de Deus. Amém? São conselhos de quem tem tratado com família. Eu e Almira temos lidado com família. Irmão, não quero que você entenda que nós não somos uma família perfeita. Pode até parecer que nós somos uma família perfeita, mas vai lá na José do Patrocínio 33, você conhecer aquela família. Nós temos muitos defeitos, nós temos falhas, mas nós gostamos de lidar com família, e nós estamos lutando, eu estou lutando para melhorar, e nós queremos acertar.
E é muito bom quando a gente pode aprender alguma coisa. Eu queria dividir com vocês essa noite algumas atitudes que eu vejo que transformam as casas e que escancaram as portas para os milagres de Deus. Amém? A primeira atitude que eu quero que você aprenda, leia lá. Vamos ler o texto embaixo, eu não sei se está visível. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos... Aqui entre nós, queridos, nós vivemos uma crise de boa vontade. Eu vivo uma crise de boa vontade quando eu converso com muitas pessoas. Porque às vezes, vou logo falar do pior. Acabou um casamento. E eu fui conversar com o casal. Conversei com um, conversei com o outro. Eles estavam definidos, o casamento acabou. Mas eu conversava com um deles, eu disse, o que aconteceu? A gente lutou tanto, a gente se esforçou tanto. Sabe o que ele falou para mim? Ele resumiu tudo nisso. Ele disse, pastor, lá no fundo faltou boa vontade. Quando chegou a hora da gente tentar, a gente já tentou sem vontade. Irmão, boa vontade tem a ver com uma outra expressão que eu quero que você leia. Disposição. Tem gente que está no meio dessa história, mas sem disposição, é falso. A esposa diz para o marido, nós vamos orar em casa. O marido, tá bom. Aí chega a hora da oração, a mulher diz, vamos orar. O marido vem arrastando o pé, senta do lado da mulher. Aí a mulher já se queixa, porque a mulher não leva a coisa para casa. Ela fala, chamei você para orar, você podia vir mais feliz. Ele fala, já estou aqui, não estou? Irmão, ele está, mas ele não está. Faltou o quê? Ou as duas coisas juntas, que é tudo a mesma coisa. Às vezes, querido, a casa não funciona porque falta boa vontade. Irmãos, os casamentos terminam, os relacionamentos vão para o espaço, pais e filhos brigam e se separam, irmãos perdem o relacionamento, porque lá no fundo, eu tenho constatado isso, irmãos, falta boa vontade, porque está de corpo presente, mas mente ausente não muda nada. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes um tenta com toda a intensidade e o outro não se esforça. Um outro casal, eles estavam longe, eles estavam lá no Ceará, e eu e Almir acompanhando esse casal. A gente estava em Mogi Guaçu e a gente conversava com eles. Depois de tudo eu olhei para o homem e digo, querido, eu quero que você se esforce. Eu disse, eu vou me esforçar, Thales. E eu falei com ela por telefone, minha filha, a gente ficava no Skype, você vai se esforçar? Ela falou, eu vou tentar. O casamento acabou também, é horrível para a gente lidar com isso, que aconselha casais. E eu fui conversar com ela, e ela falou assim para mim, sabe de uma coisa, Thales? Quando você mandou que eu tivesse boa vontade, eu já não tinha. Eu sei, eu vi que o meu marido tentou, mas eu já não queria. Eu estava fazendo de qualquer jeito. Casamentos terminam por isso. Filhos e pais ficam brigados por causa disso. Olha aqui, irmão. Você quer que a sua casa experimente um milagre? Diga amém, se você quer. Você quer que a sua família experimente coisas tremendas de Deus? Então você precisa ter uma boa vontade, uma disposição sincera. Eu vou para a academia todo dia, irmãos. Eu gosto, preciso, que essa barriga não me obedece. Ela não me obedece. Eu não entendo o que acontece com ela, irmãos. Eu não como quase nada. Não, aqui entre nós, irmãos, é difícil fazer dieta na Moriá. Não, vamos falar a verdade. É fácil fazer dieta nessa igreja? Irmãos, tudo aqui é do bom e do melhor. Glória a Deus. Mas o problema é que a gente come muito. E a gente engorda. Eu vou para a academia, mas irmãos, eu aprendo uma coisa. Quando eu acordo, o meu corpo diz, fica dormindo. Eu vou 5h45, vou 6 horas. Sempre encontro com uma turminha lá. As duas companheiras. Vocês não conhecem aquela mulher ali fazendo exercício. A Isa cansa a academia. É verdade, vai a Isa e vai a Daniela. Mas a Daniela é peixe pequeno, perto da Isa. A Isa é a pessoa que rala na academia. Chego lá, a Isa está lá 1000 por hora. Mas é bom, eu falo para o Almir, às vezes eu saio daqui, eu faço a curva, o céu está escuro, está todo mundo dormindo. Mas eu sei que eu preciso. E eu tenho que fazer, eu tenho que ter disposição. Irmão, tudo na vida é assim. Agora para tratar do corpo a gente faz isso, para fazer dieta, eu vou fazer jejum, vou fazer... Irmão, para sua família.
Sua família precisa da sua disposição. Eu quero falar com os homens em nome de Jesus. Meu amigo, você precisa se esforçar mais por essa casa. Precisa estar presente, precisa orar, precisa liderar, precisa abençoar. E os seus filhos e a sua esposa precisam ver que você está aqui, está presente, que você vem para a igreja, que você ama Jesus. E quando você fala para a sua família, nós vamos buscar a Deus, eles precisam ver sinceridade. Amém? Amém, homens? Minha irmã, você também. Deixe esse homem perceber, deixe os seus filhos perceberem a sua boa vontade. Às vezes, irmãos, nós somos tão legais com todo mundo, mas na nossa casa nós somos tão truncados. Não é verdade? E a nossa disposição, o amigo liga e diz, você pode vir me dar uma carona? Eu vou. A esposa liga, me leva lá. Meu irmão, pelo amor de Deus, para a sua esposa que você tem que dizer, eu vou e vou agora. Diga amém. Não vem uns amém bom, né? Só tem nem falar. É verdade. Se você pedir para alguma, você pede para aquela irmã, você faz aquilo, faz com todo carinho. O marido não pede, faz um bifinho, para quê? E essas são as coisas simples, né? Simples. A gente nem entrou nas coisas mais profundas. É filho que não tem relacionamento com o pai porque não quer. É pai que não se aproxima do filho porque perdeu o jeito. E aí já não tem aquela vontade da coisa acontecer. Eu creio que nós vivemos um problema na casa, as coisas não acontecem, porque muitas vezes nós somos extremamente desanimados para as coisas mais importantes. Vamos sair, vamos dar passeio, Isso é para tudo agora, viu, irmãos? Porque antigamente era homem que gostava de ficar em casa, agora a mulher gosta de ficar em casa, o homem quer sair, e é impressionante como pessoas diferentes casam. Sempre tem um que quer sair e o outro quer ficar em casa. Não é verdade? Vamos sair, vamos fazer algo diferente. Esse sofá está tão bom. Homer Simpson, muda de vida. Mas às vezes é a mulher. O marido fala, vamos. É boa vontade. A família precisa de disposição sincera. Disposição sincera para ver a coisa acontecer. De ir lá, beijar, abraçar, chorar. Eu estou aqui porque eu amo você. As nossas casas estão sofrendo, porque muitas vezes é muita má vontade reunida num único lugar. É todo mundo de má vontade. Minha filha lava uma louça, a menina está lá na pia certa. E tudo isso vai minando os nossos relacionamentos, principalmente a nossa vida com Deus. Queridos, aí fala, vamos na igreja. Vamos na igreja. Vamos orar, vamos orar. Tem boa vontade na sua casa? Eu vou perguntar, e você está aí pensando no seu marido. Minha irmã, não mandei você pensar no seu marido agora. Perguntei se você tem boa vontade. Se a sua atitude é boa. Se a sua atitude demonstra uma disposição sincera. Se isso não está presente, sua casa, você pode orar por muitos milagres, mas o primeiro grande milagre é que você tem que expressar uma boa disposição. Quando nós casamos, a Almira era um pavor na cozinha. Eu vou falar. A Almira, irmãos, era um problema. Irmãos, a Almira não gostava de cozinhar. E a Almira não sabia cozinhar. Uma vez nós chamamos um missionário para comer conosco. O Mick. E depois ele confidenciou que depois que ele comeu a comida da Almira, ele começou a orar por mim. Ficou com pena de mim. Irmão, o negócio estava salgado. Estava salgado. Vem aqui dar o seu testemunho. Não, vem aqui que é bom você dar. Vem rapidinho, fica de pé. A Almira não gostava de cozinhar, e eu sentia isso, e nós sentíamos isso na hora do almoço. Ela não sabe, eu peguei de surpresa. Mas conta o que aconteceu. Eu quero dizer que a Almira cozinha muito bem, a comida na minha casa é saborosa, e o nosso relacionamento com a mesa mudou muito. Aconteceu que eu gosto de comer comida boa, mas eu não suportava a minha comida, então eu ficava feliz quando alguém convidava a gente para comer. Falei, oba. Só que eu vi, irmãos, que na verdade não era porque eu não sabia, é porque eu não queria. Então eu comecei a orar e pedir a Deus que mudasse minha atitude com relação à cozinha, que realmente eu não gostava, mas eu também não queria gostar. Então eu comecei a orar e pedir a Deus e me esforçar. Eu fui atrás de receita, eu fui perguntando pessoas, buscando dicas, como é que eu fazia. E as coisas foram mudando, né? Eu não sou aquela super cozinheira, né? A gente tem muitas aqui na igreja.
Mas a gente se vira. E graças a Deus isso mudou também. Meu coração ficava pesado quando eu pensava em cozinha. Hoje já não existe isso, mas por causa da oração e da boa vontade que existiu também de mudar, de querer fazer alguma coisa diferente, de não me aceitar daquele jeito, dizer, eu não vou ficar desse jeito, né? Porque eu também não gosto de comer comida ruim, então não vou fazer isso com meu marido também. A atitude dela mudou. Primeiro mudou a atitude e depois mudou o feijão. Ah, pastor, do que você está falando? De cozinha? Não, eu estou falando que às vezes a coisa não melhora porque a sua atitude não muda. Aí a sua atitude não muda porque você não tem disposição e nem alegria e a casa não fica feliz. Às vezes o teu marido te pede uma coisa, querida, faça com alegria. Deixa ele perceber que você tem prazer em abençoá-lo. Talvez não seja a sua alegria, mas você quer abençoar o seu marido. Você, meu irmão, abençoe a sua esposa. Talvez você não goste disso, mas você sabe que quando você faz, ela fica feliz. Queridos, eu gostava daqueles filmes. Almira gosta de comédia romântica. Final Feliz, Sandra Bullock. Fui assistir os filmes. No final eu até já chorava junto. Eu disse, meu Deus, está acontecendo comigo, preciso assistir o Rambo urgentemente. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu sabia que se ela gostava, e para estar com ela, eu tinha que assistir esse tipo de filme. Às vezes a nossa má vontade atrapalha a nossa casa. E se você não mudar a sua atitude, você pode fazer 300 campanhas de oração, sua vida não vai melhorar, porque você está pedindo milagre, mas a sua atitude precisa mostrar que você quer milagres. Amém. Então não adianta orar por milagres se você não muda a sua disposição. Eu estou aqui, meu bem, eu estou aqui de disposição sincera. A pior coisa que você pode fazer é tentar daquele jeito irresponsável. Vamos tentar, né, para ver como é que vai ser. Irmãos, nunca dá certo. Eu aconselho pessoas, e eu falo assim para elas, irmão, faz isso que vai dar certo na sua família. A pessoa no final olha para mim e diz, vamos tentar, né, pastor? Pronto, eu já sei que não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo, porque a pessoa começou com a atitude errada. Essa atitude de vamos tentar não funciona. Tem que chegar e dizer, vamos fazer. E vai acontecer. A atitude faz muita diferença, sim. Amém, queridos? Sua casa precisa de uma nova atitude. Você precisa demonstrar uma nova atitude. Uma pessoa que abençoou tremendamente a minha vida se chama David Ibe. Foi um pastor comigo, trabalhador, incansável na obra de Deus. Mora ainda lá em Minneapolis. E uma das coisas que David Ibe me mostrou, você sempre podia pedir para o David, ele sempre podia te ajudar, mas ele nunca ia te ajudar contrariado. Nessa igreja eu vejo algumas pessoas assim. Você já pediu alguma coisa para o Adalto? Eu não sei como é que ele é lá em casa, viu, Marisa? Mas eu sei de uma coisa, se você pede uma coisa para o Adalto, ele faz com alegria. E o Adalto não faz, o Adalto não é um cara que põe complicação. O Adalto é fácil. Adalto, vamos fazer tal coisa? Ele fala, vamos tentar, pastor, peraí, vamos fazer assim. E aí se ele vê uma dificuldade, ele te explica, mas tem gente que o negócio é meio travado, vamos fazer tal coisa. Glória a Deus pela sua vida, Adalto. Eu espero que a Marisa sinta a mesma coisa lá. Quando você fala assim, amém? Amém, ela está dizendo que amém, então tá bom. Glória a Deus. Irmão, a disposição faz bem. Mude a sua atitude, em nome de Jesus. Agora, se o seu marido mudar de atitude, minha irmã, se a sua esposa, se seu filho, depois dessa mensagem, também não fica quebrando o clima. Porque quando o marido muda a atitude, aí ouve a mensagem, ele vai para casa, vou fazer diferente. A primeira coisa diferente que ele faz, a esposa olha e diz, que é isso agora? Sabe por que pregou, o pastor falou, agora você vai dar uma de bonzinho. Pô, irmão, você quebra. Puxa vida, a mulher não faz nada, talvez sua esposa esteja no clima da Almira, e ela ouviu a palavra, Deus tocou no coração dela, ela resolveu cozinhar legal. Aí quando ela faz o primeiro prato, você diz, que milagre é esse? Coloca a mão na testa, está doente, meu bem. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, não atrapalha. O filho quer fazer alguma coisa, às vezes meu filho fala, eu sei que ele está tentando. Eu olho para a Almira e falo assim, está tentando, é bom, não inibe, não atrapalha, em nome de Jesus. Você precisa de boa vontade, disposição sincera. Se você vai fazer alguma coisa pela sua família, da mais simples à mais complicada, levar a esposa no supermercado, fazer o que for, faça de boa vontade. Diga amém, igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, faça tudo de boa vontade. De boa vontade.
Eu não sei se eu terminei o que eu estava falando do David Ib, mas o David Ib na minha vida me abençoou. Esse homem de Deus na Minneapolis, tudo, o tempo inteiro, ele fazia com alegria no coração, mesmo cansado. Oh, irmãos, isso é glória para Jesus. Amém? Segunda coisa que você precisa, pelo menos se você quer mudar a sua atitude, é uma atitude que atrai o milagre de Deus. Leia a palavrinha. Para fora. Leia o texto embaixo. Ao servo do Senhor. Aí as mulheres dizem, é para o servo do Senhor. Então eu vou falar aqui, a serva do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável faz toda a diferença. Irmãos, aqui entre nós, campeões das grosserias são os lares. Os lares. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa nossa. Nós adoramos ser grosseiros em casa. Ah, querida, na porta de casa para você ter ido embora. Ai, que bom que você veio. Muito bom, viu? Deus te abençoe. Vai em paz, vai. Tchau, tchau. Volta lá para dentro, moleque. Tchau. Vai ver o que eu vou fazer com você já. Tchau. Porta de igreja. Deus, querida, paz do Senhor. Chega no carro, a mulher e para o marido. A gente vai conversar em casa. Eu não suporto quando você faz aquilo. O que é que você estava conversando com aquela pessoa? Irmãos, em primeiro lugar, grosseria é falta de educação. Concorda comigo? Gente grossa. Para início de conversa, a sociedade mostra para você que grosseria é falta de educação, ou não? Estou errado, irmãos? Grosseria, você vê grosseria em todos os lugares. Para mim hoje o campeão de grosseria é o Facebook. Você vê o quanto que as pessoas são grosseiras no Facebook, já prestou atenção? É indireta, é mensagem, é recadinho. O Facebook se tornou o campeão das indiretas, de quem não tem coragem para dizer na cara e coloca lá no Facebook. Lembre-se sempre que nós precisamos ser amáveis com todos, mas na nossa casa, irmãos, nós precisamos desenvolver um fruto do Espírito. Qual é? A benignidade. O que é que existe na benignidade, irmãos? Benignidade é a bondade em ação, é a manifestação do seu coração em bondade. Querido, não permita que a sua esposa ache que você é um cara extremamente amável para todo mundo e grosseiro com ela. Porque sabe qual é a mensagem que a sua esposa está ouvindo? Esse homem maravilhoso e carinhoso é esse pedaço de grosseria aqui em casa. Eu prefiro até o oposto. Meu filho, não deixe a sua mãe conhecer a pior face da sua grosseria. Nós temos reclamado isso. Eu tenho escutado dos pais, filhos que são extremamente rudes, extremamente grosseiros. Não importa quantos anos tem seu pai e sua mãe, você deve a ele honra e deve a ela honra. E não importa se ele não sabe tudo que você sabe, se não fala bonito, não veste bonitinho, é seu pai, é sua mãe, você nunca vai pagar. Você pode dar uma casa imensa, uma mansão com piscina, com todo o conforto, você nunca vai pagar o que seu pai e sua mãe fez por você. Amém? Eu tenho discipulado aqui alguns pais que vêm conversar comigo. Ah, mas o meu filho... irmão, a gente precisa lembrar uma coisa aos filhos. Os filhos precisam ser lembrados que tudo que eles têm é a misericórdia e graça dos pais. Lá em casa, de vez em quando, a coisa esquenta, fica assim, ah, mas eu quero isso. Aí eles começam a reivindicar aquilo que eu estou dando como bênção. Aí eu digo, alto lá! Quero lembrar uma coisa, a pipoca, o McDonald's, o passeio, o cinema, o sorvete, é manifestação de benignidade minha. Não é direito conquistado e adquirido. Dou porque eu sou pai e sou bondoso, mas não é seu direito reivindicar, como se você pudesse fazer greve a um sindicato para pedir o seu direito. E eu entendo que disciplina é perda de privilégio. Então o sorvete corre, o videogame vai embora, porque quando perde o privilégio, perde direito a essas coisas. Eu tenho que dar comida e eu tenho que dar o estudo, mas esse negócio de ficar dando o prazerzinho
é manifestação de bondade. Filhos, lembrem-se que pai e mãe são bons, e vocês devem a eles honra, e devem a eles amabilidade. Amém? E quando um filho é grosseiro com o pai, e quando uma filha é grosseira com a mãe, ele está pecando contra o Todo-Poderoso, e vai morrer cedo. Vai morrer cedo. Estou falando besteira. O que é que diz a Bíblia? Honra. Então lembre-se que você tem que honrar pai e mãe, tem que honrar agora. Não fica honrando o caixão, porque não se honra caixão. Não se honra a pessoa deitada no caixão cheio de flores. Você pode até fazer isso, mas a hora de honrar é agora. Amém? Então, meu filho, ouça, porque eu exorto você como pastor. Para papai e mamãe, amabilidade, sim senhor, sim senhora. E maridos, não permita nunca que seu filho levante a voz para sua esposa. Esposa, nunca permita que seu filho fale nada com seu marido, porque quem protege a honra do outro é o cônjuge. Se Ana Luiz falar alguma coisa com a mãe, não é assim que você fala com a sua mãe. E se ela fala diferente comigo, a Almira já fala, Ana, fale direito com seu pai, porque a honra precisa ser lembrada todos os dias na casa. Falei besteira, irmãos? Tem que ser assim. Mas isso não tem que ser na grosseria, tem que ser no amor. Irmãos, é muito bom quando nossa casa é um lugar de amabilidade. Eu trago essa palavra com muito temor. Você não pode ser um rude, uma mulher rude, um filho grosseiro e ficar depois cantando, elevo minhas mãos. Muito bem, você pode cantar, mas o lugar de amabilidade é em casa. Mas o meu pai foi grosso, eu não aprendi isso. Não aprendeu, mas dá teu jeito. Aprende com Jesus, é fruto do Espírito Santo. Benignidade é fruto do Espírito ou não é? Então, irmãos, nós precisamos ser benignos. Benignidade é tratar a todos de forma amável. E às vezes a nossa casa, irmãos, é um poço de grosseria. Estou exortando você por quê? Porque eu quero que os milagres aconteçam na sua casa. E para que os milagres aconteçam na sua casa, você precisa ser amável. Amém? Vocês estão me olhando com essa cara de dura essa mensagem, pastor. Mas é. Você não quer confessar pecado? Deixa eu confessar. Muitas vezes eu fui grosso com a minha esposa. E fui lá atrás dela. E fui pedir perdão. Mas uma coisa que sempre me quebrou é que na minha grosseria, quando eu vou dizer qual era a minha maneira de castigar a minha esposa, era aquele silêncio. Já viu como é que o homem castiga a mulher? Ele dá um jeito de ficar calado. E a mulher fala com ele, tá tudo bem? Ele, aham. Aconteceu alguma coisa? Não. Você está chateado? Eu tenho motivo para estar chateado. E a gente vai ficando monossilábico, né? Aham, é, sim. E a gente vai castigando a pessoa com aquele silêncio. Já viu? Marido faz isso. Mas a esposa também faz isso. E a gente vai castigando a pessoa, sabe? A gente quer dar um jeito da pessoa sentir que a gente está chateado. E que ela perceba que a gente quer realmente mostrar que ela está errada. Irmãos, isso é pecado. Eu já pequei nisso. Mas muitas vezes a minha esposa, quando eu agia, vinha para mim e dizia, se eu errei, você me perdoa, mas não me trate desse jeito. Pronto, ela acabava comigo. E foi a amabilidade da Almira que mudou o meu coração. Porque eu conheço a natureza pecaminosa que habita em mim. Eu preciso mudar. E Deus foi me mudando. Irmãos, o lar precisa ser um lugar de amabilidade. Amém? Seja amável aqui na igreja. Seja amável com as pessoas no seu trabalho e na faculdade. Mas acima de tudo, seja amável na sua casa. Eu tive o desprazer de viver essa cena. Eu não vou explicar em que situação, porque não tem nada a ver com alguém aqui, mas eu estava no aeroporto, eu estava chegando e eu vi um pai sendo recebido pelo filho, e o pai viu o filho e quase grudou no pé do sapato. O pai viu o filho, vem aqui, e ele grudou, viu o filho, oi. Chegou assim, o pai desceu do aeroporto, desceu do avião. Vamos. Aí entramos no carro, eu, o pai e o filho que veio nos buscar no aeroporto, e nós chegamos no local, um outro lugar, saindo daqui, e aí veio o cachorro. Quando veio o cachorro, bebê, eu fiquei pensando, peraí, aquele homem, uns instantes atrás, falou pro filho assim, oi, tudo bem? E agora está lá, bonitinho,
Por que nós temos essa atitude às vezes? Às vezes nós somos amáveis com o cão, às vezes nós somos amáveis com o vizinho e com a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Quem são as pessoas mais importantes para nós, irmãos? Fala. Então faça isso. Fala, meu santo. Pai e filho. Então tem que ter. Cachorro não é importante. Cachorro vive 13 anos e morre. Eu gosto muito do meu cachorro. Mas meu cachorro não vai me cuidar na velhice. Meu cachorro não beija meu rosto. Irmão, trate bem de quem é importante para você. Seja amável. Muda de vida, irmão. Muda de vida em nome de Jesus. Amém? É hora de amar. Olha, irmãos, eu quero lembrar vocês, homens, que os filhos querem muito beijo de pai. Porque beijo de pai é muito importante. E eu acho que eu beijei demais meu filho, que às vezes eu chego com pressa, dou um abraço nele, ô pai, não vai beijar hoje, eu desculpa, filho, vem cá, eu beijo. Que tem que beijar, tem que abraçar, tem que sentir o cheiro. Não é assim? Ah, para lá em casa não aprendeu disso, não aprendeu, dá teu jeito de aprender, irmão. Porque depois os anos passam, e a gente fala, eu perdi. É hora de beijar, é hora de abraçar, é hora de estar perto, é hora de ser amável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ser amáveis? A amabilidade abre espaço para os milagres. E a última coisa, claro, eu já comecei a falar sobre isso, é respeito. Respeito. Casa é feita por respeito. Um dia eu e a Almira estávamos aconselhando um casal. Coisa simples. Ela, quando ficava com raiva dele, ficava na costa dele com o dedinho assim, ó. Quando era assim, ei, não, ela estava para irritar. Ao ponto de marcar, porque eu via a costa do sujeito. Tan. Você sabe que o palavrão é a pior coisa que pode existir na casa. Casa não é lugar de palavrão. E não é porque eu sou moralista, evangélico, protestante. É porque palavrão é a porta para tudo que é coisa ruim. Você começa com palavrão, quando você fala um palavrão para sua esposa, daqui a pouco o palavrão já não é suficiente, você precisa usar a mão. Todos os casos que eu aconselhei de violência física no lar, não começaram com a violência física, começaram com o palavrão. Xinga, chega uma hora que o palavrão já não é suficiente, usa a mão. Essa mulher estava lá atrás dele, assim, e ele estava no fogão, ele pegou, virou com a panela fervente, fez assim no braço dele, pss. Aí eles rolaram no chão. Aí depois rolaram lá para o nosso apartamento, para conversar com a gente. História triste, mas tudo começa com falta de respeito. Irmãos, a casa é o lugar de respeito, onde todos devem ser respeitados. A sociedade que perde o respeito é uma sociedade que está em declínio. Eu quero expressar a minha preocupação com o Brasil. O dia que esvaziaram a autoridade dos professores, eu entrei em crise. Porque professor é gente séria. E o dia que tiraram o direito do professor de dar uma bronca, de reprovar um aluno, eu temi pela nossa nação. E temo. Porque nós aprendemos, em primeiro lugar, o respeito em casa, e depois nós aprendíamos na escola, porque a gente tinha medo da professora, não era? Eu tinha muito medo dos meus professores, e não era medo, eu tinha respeito pelos professores, pelas pessoas que ficavam. Fala lá com a Mara trabalha lá com o pessoal, né, Mara? Mara trabalha lá de inspetora, vai conversar com a Mara, como é que está a meninada hoje? Respeita, Mara? Não respeita. O que nós podemos esperar quando o respeito foi perdido? O texto diz, removidos os alicerces, o que poderá fazer o justo? Nós não temos mais uma sociedade nos ensinando respeito. Não se respeita mais ninguém. Não se respeita o carro do policial. Não se respeita o patrimônio alheio. Não se respeita nada. Eu vou fazer uma manifestação política, eu vou quebrar tudo. Nós vivemos numa geração que perdeu o respeito. Então ouçam, porque eu quero clamar humildemente para vocês, porque talvez eu não possa fazer muita coisa pela sociedade, mas eu posso fazer por nós, que haja o respeito na nossa casa. Amém? O respeito do marido com a esposa, que quando ele está sozinho, com os amigos longe dela, e os amigos começam a falar, minha esposa é isso, e a tua esposa, Thales? A minha esposa é uma bênção, porque comentário dela eu não faço com ninguém. Isso para mim é um princípio.
Eu já tive o desprazer de navegar numa casa, num churrasco, estavam os homens ao redor, não foi aqui, fiquem tranquilos, porque lá na casa do Claudinei não dá para ficar longe, fica tudo grudado, lá pertinho, então a gente não apronta muito, mas você fica ali, estavam os homens ao redor da churrasqueira, e estavam as mulheres na cozinha, e eu fui lá na churrasqueira, e os homens estavam descendo a lenha nas mulheres. Aí quando eu entrei na cozinha, as mulheres estavam fazendo o quê? E o que é isso? Meu irmão, olha aqui, minha irmã, do seu marido trata você, e ninguém tem que ouvir isso. E do sua esposa, meu querido, trata você. Para mim, o princípio do respeito é que as coisas de casa ficam em casa. Amém? Fala amém, crente. Convicção. Minha sogra me ama, ela está chegando essa semana. Eu sou o genro do coração. Tem moral. Por 2 motivos que nós decidimos quando nós casamos. Primeiro, eu não falo nada da Almira para minha mãe. E a Almira não fala nada de mim para a mãe dela. Minha sogra me ama. E eu amo a minha sogra. Eu sou queridinho. É legal, faz comidinha para mim, sobremesa que eu gosto. Mas você já viu como é que estraga a relação? O marido briga com a mulher. E aí ele sai da casa, sai de cabeça quente, vai lá na casa da mãe. Mãe, ela me fez isso, a Almira me fez, a mãe fica, ai, tadinho do meu filho. Já é um problema, sogra e nora, porque são 2 mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. É um problema sério. Aí, o filho, mãe, ela fez isso, vai para casa e tal, mas ela fica aquela noite inteira remoendo, aquela megera que casou com meu filho. Aí vai para casa, beija a esposa, pede perdão, tem uma noite maravilhosa, se vê que vocês entendem o que eu quero dizer. Aí, no outro dia eles acordam felizes, aí o filho vai lá, oi mãe, aí a mãe já, como é que tá aquela maldita? Não mãe, a gente fez perdão, não tem nada de perdão, porque a sua mãe não participou do pedido de perdão, e você sujou a imagem da sua esposa com a sua mãe, fica quieto homem, em nome de Jesus. E você também, minha filha, não vai lá para minha mãe, vai lá para minha mãe o quê? Casou, cuida da sua casa. Estou falando besteira, irmão? Aí fica, vai falar para a mamãe, vai falar para sua mãe o quê? Você casou, cuida da sua família. Aí fica um tal de marido que fala mal da esposa para a sogra, e esposa que fala mal do marido para a mãe, e fica aquele inferno. Não tem outra palavra não. Respeito. Olha a atitude de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, amém? É o Rei do Universo, amém? Ele existia antes de Maria e José, mas olha a relação de Jesus com Maria e José, vamos ler? E desceu com eles. Qual era a atitude de Jesus para com José e Maria? Mas Jesus não é o Senhor do Universo? Bem que Jesus podia dizer que Maria e José vão entender uma coisa. Eu sou o Cristo, eu sou todo poderoso, eu tenho toda a sabedoria. Então, vocês fiquem na de vocês, porque eu estou aqui emprestado, porque eu vim para salvar o mundo. Então não se mete na minha vida não. Jesus podia falar isso? Mas Jesus ensina o que para nós? Agora, se Jesus respeitou, o que vai ser dessa sociedade que não respeita a autoridade? Irmãos, eu sou o pastor dessa igreja, eu entendo que vocês também me devem respeito. Amém? Zé Roberto é presbítero dessa igreja, Emira é presbítero dessa igreja, o Bira, o Jurandir, o Alisson, são autoridades nessa igreja. Vocês devem a eles respeito, porque é assim que deve ser a casa de Deus. O Adalto, o Toninho, o Fernando, o Silvio, são o que nessa igreja? E o que é que nós devemos a eles? Respeito. Respeito. Nós devemos honrar as pessoas, irmãos. E se lá fora está uma bagunça, que aqui dentro seja uma bênção. Amém? Mas para aqui dentro ser uma bênção, a sua casa precisa ser uma bênção. Meu filho, respeite. Antigamente o filho levava... Irmão, eu não sei, uma coisa mudou. A minha professora quebrou uma régua no meu braço. Quebrou. Plá! Quebrou, Mateus. Cheguei em casa, mãe, a professora quebrou a régua. Ela olhou para mim, você fez por merecer, eu tenho certeza, eu te conheço, Thales. Eu pensei que a minha mãe, o quê? Que nada. Tem dessa não. Pensei que a minha mãe ia brigar por mim. Respeito, autoridade. Talvez eu não fez certo quebrar, mas irmão, merecia. Eu sei que eu mereci.
Hoje, a professora olha feio para o aluno, no outro dia a mãe está lá, olha, a senhora trata o meu queridinho, o meu bebê. Onde nós vamos parar com isso, irmãos? Autoridades devem ser respeitadas. Eu defendo que o policial que passa na rua merece honra. Ou não, irmãos? O funcionário público, por mais que ele seja grosseiro, merece honra. Mesmo que a gente está no balcão, está agitado, por favor, as pessoas, irmãos, precisam ver isso em nós que somos os servos de Jesus. Respeito pelas autoridades, submissão àqueles que estão em autoridade sobre nós. É assim que as coisas acontecem. Eu morei nos Estados Unidos, num estado chamado Minnesota. Moramos 2 anos e meio lá. E uma coisa que eu nunca tinha visto, Almira testemunha, quando morre um policial em serviço, sabe o que eles fazem? O policial em serviço está indo cortejo para ir para o cemitério, as pessoas vão para as ruas, com flores, e durante todo o percurso da capela, até o cemitério, aquele homem é honrado, porque um policial, um homem que no cumprir do seu dever, foi abatido. Hoje, quantos policiais morrem e nós não sentimos nada, que é normal. O que acontece com a nossa sociedade, irmãos? Talvez nós não podemos mudar a sociedade agora, mas a família pode mudar. Honre o seu pai, honre a sua mãe, respeite seu esposo, respeite sua mulher, trate com carinho, respeito abre espaço para os milagres de Deus. Uma vez, eu quero concluir com mais 2 histórias e você já está livre de mim. Hoje passou do horário, perdão. Uma vez Jesus chegou num vilarejo e um homem pediu, um centurião, para que ele fosse lá. Aliás, as pessoas da cidade pediram para que ele fosse orar pelo servo desse centurião. Quando Jesus estava indo, o centurião mandou dizer: Senhor, não venha na minha casa porque eu não sou digno. Manda daí, porque eu sou um homem sujeito a autoridades. E eu sei que se o Senhor mandar, a doença vai obedecer. Aquele homem era extremamente respeitador. Respeitava as autoridades superiores, respeitava aqueles que estavam abaixo dele. E por isso Jesus ficou admirado. Eu tenho um amigo pastor, que ele é um homem rude. Em alguns momentos muito rude. É um homem amável, mas na casa dele ele é rude. Conhece gente assim? Que é amável fora de casa, mas na casa é meio durão, pega pesado demais. E ele brigava muito com e a esposa brigava demais com ele. Eles brigavam demais. Conheço eles. Mas a esposa cansou de tanta briga. Cansou de tanta discussão e teimosia. Ela mudou a atitude. E resolveu usar o respeito. Então, ele contando essa história para mim, e é muito lindo ele contando, dizendo que um dia a esposa acordou mais cedo, ele viu que a esposa acordou, deu a volta, ajoelhou no pé da cama e segurou no pé dele. E ele disse: que é essa mão gelada aí no meu pé? E ele só via assim. Ele disse que no primeiro dia ficou com raiva, no segundo dia chateado, estressado. O que é isso? Só que todo dia a esposa parou de brigar, começou a respeitá-lo, porque não adianta brigar. E ela levantava e segurava no pé dele e orava. Mas aí ele começou a sentir as lágrimas da esposa, que segurando no pé dele, orava por ele, ajoelhado no pé da cama e chorando. Aquilo mudou a vida daquele homem. E mudou a casa. Talvez o milagre não aconteça, querido, porque a gente não mudou a atitude. Eu propus para você 3 atitudes que atraem os milagres de Deus: boa vontade, amabilidade e respeito. Pessoal do louvor, eu não posso terminar o culto hoje sem desafiar você. Vocês sabem que eu não gosto de passar do horário. Nós já passamos, mas eu não quero ir embora sem desafiar você a mudar a atitude. Talvez você é a pessoa sem vontade dessa casa.
Você é aquele que fica com o pé arrastado, preguiça, desânimo. Você é aquele que puxa para baixo. Você é aquele que sempre que alguém fala uma coisa, você principalmente nas coisas com Deus, na oração. Talvez seja você que é o peso da casa. E Deus falou com você porque você não tem boa vontade. Volta lá no slide, deixa lá um pouquinho, depois você põe no louvor. É você que não tem demonstrado a boa vontade, é o seu caso. Deus falou com você e você sentiu. E você diz, eu admito. Eu estou fazendo. O meu corpo faz, mas por dentro eu estou desanimado. Eu não tenho disposição sincera. Muda a atitude essa noite. Mas talvez você é o grosso. Talvez você, minha querida, é a mulher rude. Talvez você é o filho mal educado, de palavras atravessadas. Para de mudar. Talvez você precise falar, como diz o Salmo 141, Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios, para que eu pare de falar coisa feia. Talvez os palavrões estão saindo, você nem tem percebido. Talvez as palavras duras vêm, você machuca sua esposa, o seu marido. Não adianta orar por milagre. Se você não mudar, você precisa ser amável. Talvez você, pastor, eu sou broco, eu sou grosso, eu sei, eu sou rude. Então muda em nome de Jesus. Pastor, eu sou uma mulher difícil. Eu sou aquela mulher que é melhor morar numa casa cheia de goteira, porque comigo é difícil. Então muda, minha irmã. Sabe por que eu sou pastor? Porque eu acredito que as pessoas mudam. Irmão, se eu não acreditasse que as pessoas mudam, o que eu estou fazendo aqui? E elas não mudam por minha causa, graças a Deus. Elas não mudam por causa do nome presbiteriano. As pessoas mudam porque Deus é poderoso. E porque o Espírito Santo é capaz de colocar o fruto do Espírito, que é a amabilidade nos corações, a benignidade. Mas talvez você perdeu o respeito. Você não tem honrado seu pai, não tem honrado sua mãe. Sai e não fala onde vai. Diz atravessado, você não tem mais nada com a minha vida. Querido, mesmo se você for velho, você deve honra a ele, a ela. Talvez você é uma esposa que não perde a chance de falar mal do seu marido. Outro dia eu estava falando para casais, eu não sei onde eu estava. E alguém me disse isso. Nós estamos falando em Limeira. E a senhora que trata lá dos casais falou que ela viu a filha falando do pai do jeito que a mãe fala. Meu pai é um molenga, meu pai é isso. Aí ela olhou e disse, mas por que você disse seu pai? Porque ele é, mas espera aí, seu pai fez isso, fez aquilo outro. Aí ela falou assim, é mesmo. Aí a irmã disse, então por que você disse seu pai é um molenga? Porque a minha mãe disse sempre, eu acostumei a dizer. Olha o que aconteceu. A mulher ensinou a filha a perder o respeito pelo pai. Talvez essa noite nós precisemos dar alguns telefonemas. Ligar e dizer, me perdoa, porque eu te desrespeitei, mas eu quero te honrar. Irmãos, eu não sou o cara perfeito. Eu estou pregando aqui na frente, mas eu tenho tantas coisas que eu preciso melhorar, e estou lutando para melhorar, não é fácil. Mas com 30 anos eu mandei uma carta para Belém do Pará, para os meus pais, agradecendo todas as pisas que eu levei. Você sabe o que é pisa? Sabe o que é uma surra? Sabe o que é chinelo? Cinta? Tudo isso é uma bênção, irmãos. Como o pessoal anda brincando por aí, a vara dos adolescentes, sabe a vara da infância, da juventude que dava jeito, era uma vara bem doída, que batia, doía, ardia. E eu agradeço, eu escrevi para meu pai, pai, mãe, obrigado por cada vez que vocês me disciplinaram. Escrevi, minha mãe e meu pai leram e choraram, foi muito bom. Eu apanhei, irmãos, eu fui disciplinado fisicamente, e minha vida é uma bênção. Porque eu tive pai que tinha cinto e mãe que tinha chinela. Melhor usar a varinha, né? Mas foi muito bom. Louva a Deus por isso. E eu honro os meus pais porque eles me abençoaram. Cadê o respeito? Se você precisa fazer alguma coisa, o culto está terminando e a semana está começando. Você precisa tomar uma decisão agora. Você vai mudar de vida. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. A mensagem é grave, mas a atitude precisa ser real. Em nome de Jesus. Pensa, enquanto a gente canta aqui bem suave. Senhor, nós oramos que o Senhor tenha misericórdia das nossas casas. Senhor, nós somos pecadores. A começar desse que fala com o Senhor. O Senhor sabe que eu preciso da Tua graça, da Tua ajuda, da Tua misericórdia, Senhor. Sou pequeno, sou pecador, preciso que o Senhor me ajude. E junto comigo estão estes aqui na frente, pedindo ajuda. Nos ajuda a melhorar. Senhor, nós queremos ser pais melhores, filhos melhores, esposos e esposas. Senhor, não é fácil, que a gente às vezes vem trazendo um costume que vem de avô e avó,
costume que vem de pai e mãe, que a gente vai repetindo, quase que de forma condicionada na nossa casa. Mas eu te peço que o Senhor mude, porque nós não queremos ser condicionados pelas ações e pelo meio onde nós crescemos. Nós queremos ser condicionados pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Queremos ser movidos pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a melhorar a nossa atitude. Nos ajuda a melhorar a nossa maneira. Senhor, que os filhos da nossa igreja honrem e respeitem os seus pais. Que os irmãos se tratem com carinho. Que os esposos e esposas honrem-se mutuamente. Senhor, derrama na nossa casa um espírito de amabilidade. Senhor, nós queremos ser amáveis dentro de casa. Nós não queremos que o nosso lar seja um local onde a grosseria e a palavra rude, atravessada, violenta, Senhor, machuque. Senhor, põe anjo à porta dos nossos lábios, nos ajuda a tratar com carinho os nossos queridos, em nome de Jesus. Senhor, nos dá boa vontade para mudar de vida, Senhor. Boa vontade, Senhor, para tratar com respeito. Boa vontade para ser amável. E boa vontade para experimentar a graça do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós. É o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé e vamos nos preparar para nos despedir. Deus te abençoe, querida. Amém. Vai na paz de Cristo, em nome de Jesus.